Eu convido você agora a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola do apóstolo Paulo, escrita aos Tessalonicenses, no capítulo 5, aquela sequência que estamos fazendo aqui nas cartas aos Tessalonicenses, nessa primeira carta em especial. Semana passada falamos aí sobre a situação dos mortos, o que ele explica para gerar mais firmeza na esperança no coração dos crentes de Tessalônica e, consequentemente, em toda a cristandade. E hoje ele continua, o apóstolo Paulo, Silvano e Timóteo, quem escreve essa carta, agora tratam da questão da volta do Senhor, da vinda do Senhor. E por isso eu convido você então a abrir a palavra do nosso Deus lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler aí do verso 1 até o verso de número 11. Você vai observar que no final do capítulo 4, o propósito da escrita de Paulo era consolar os crentes com as palavras a respeito da situação dos mortos. E agora, no final dessa perícope, no verso 11, ele também tem esse objetivo, Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, essas palavras do capítulo 4, capítulo 5, têm como objetivo trazer conforto, consolo à igreja, uma vez que somos perseguidos, uma vez que existem aliados de Satanás combatendo essa igreja, tentando desviar ela da verdade, tentando fazer com que os crentes enfraqueçam na fé e, portanto, trazer a firme esperança nas promessas do Senhor era a estratégia, a única estratégia que a palavra de Deus apresenta para que os crentes pudessem suportar e se consolar diante dessas lutas todas. Façamos, portanto, a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 1 até o verso 11. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos, sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos orar mais uma vez, queridos? Ó Deus, muito obrigado pela leitura da Tua palavra, e obrigado, ó Deus, pelo consolo que ela nos traz. Mesmo passando por situações difíceis, por momentos de tribulação, por situações adversas que têm atingido o mundo todo, nós podemos, ó Deus, estar com o nosso coração consolado, na certeza de que o Senhor está no controle de tudo, que nada acontece por um acaso, e que o Senhor, ó Deus, nos garante a certeza da salvação, não pelos nossos méritos, mas pela obra que o próprio Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário. Pai, que possamos viver como filhos da luz, filhos do dia, e assim glorificarmos ao Senhor, reinarmos contigo, sermos sacerdotes do Senhor, e aguardarmos o teu retorno na plena certeza
do cumprimento fiel das tuas promessas. Fale conosco, use-me, apesar de mim mesmo, Pai. É o que clamamos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Amém. Irmão, nós estamos aqui, então, nessa parte da primeira epístola de Paulo à Tessalônica, falando a respeito da vinda do Senhor. E mesmo que ele apresenta isso como algo certo, ele, então, vai chamar a atenção dos primeiros crentes, os crentes lá de Tessalônica, a viverem de uma maneira que demonstre a sua crença e a sua expectativa para com a volta de Jesus. Lembramos que Tessalonicenses é tido aqui por Paulo uma igreja modelo, uma igreja padrão, exemplo, tanto na fé, quanto no amor, quanto na esperança. E aqui ele está, de certa forma, fortalecendo a esperança desta igreja, quanto das promessas do Senhor Jesus do seu retorno. Nós vemos algumas questões interessantes aqui nessa passagem, na utilização dos termos, né, que Paulo faz, que eu já gostaria de cara já te chamar a sua atenção, mesmo porque você que tem acompanhado essa sequência de sermão, você viu que na semana passada, falando da situação dos mortos, ele usa a expressão dormir, os que dormem, para apontar para aqueles que estão mortos. E ele continua usando isso aqui no sentido dos ímpios, que dormem no sentido da morte espiritual, não da morte física, como foi dito. E depois, quando ele se refere aos crentes, lá no verso 10, ele diz que Jesus morreu por nós para quer vigiemos, ou seja, enquanto estamos aqui vivendo nessa vida da igreja militante, ou durmamos, ou seja, aqui a expressão da morte física, vivamos em união com Ele, com Cristo. Lembrando que ele já havia dito no capítulo 4 que os crentes em Cristo que morrem, a sua alma já vai para a presença do Senhor e já está em plena comunhão com Jesus. Então é o que ele reforça aqui. E quando ele usa a expressão dormir para os ímpios, para os filhos das trevas, ou os demais, aqui é a morte espiritual, tá bom? Outra coisa interessante que eu quero chamar a sua atenção, antes de iniciarmos propriamente o estudo e o sermão dessa noite, é que na visão de Paulo, a vinda de Jesus, a volta de Jesus, se dará com a presença, vivendo juntamente, de justos e ímpios. O dia do Senhor, a volta de Jesus, virá como ladrão. E não pega o justo de surpresa, mas pega o ímpio de surpresa. Porque os justos e os ímpios estarão vivendo juntamente. Então aquela história do arrebatamento secreto e que a volta de Jesus se dará só com ímpios na terra, não é verdade. A Bíblia inteira, tanto em Jesus quanto Paulo, mostra que a igreja passará sim pela grande tribulação e que devemos viver a vida como Cristo quer que vivamos, em toda e qualquer situação, e quando a volta de Jesus se der, no último dia, nós possamos então estarmos atentos, vigilantes, andando de uma maneira que glorifique ao Senhor em santidade e obediência, como Pedro vai dizer, né? Em santidade e vida, em piedade, esperando e apressando essa vinda do Senhor. Ou seja, santidade, misericórdia, obediência, esperança são características daqueles que estão em Cristo Jesus. Ok? Então, só chamando a atenção para isso, então iniciamos propriamente o estudo dessa nossa noite. Como introdução, eu quero te fazer uma pergunta. Quem tem certeza de que Jesus Cristo vai voltar? Será que você, como mesmo membro da igreja, você tem plena certeza que Jesus Cristo vai voltar? Ou você é daqueles que acha que está demorando demais e que talvez essa questão da volta de Jesus não é uma promessa a ser cumprida, ou que pelo menos deve estar muito longe, que a gente não deve se preocupar? Agora, quem que então deveria ter, né, essa plena certeza? Será que esse é um assunto relevante para você? Saber a respeito da volta de Jesus e viver na expectativa da volta de Jesus? Isso tem alguma relevância para a sua vida? Qual que deve ser a nossa posição sobre esse tema? Né? É um tema para ser tratado, para ser discutido, ou é algo que não tem importância nenhuma? Será que existe algo que nos conforte sobre a volta de Jesus?
né, ou sobre essa questão, né, da esperança da volta de Cristo? Vemos que todas essas perguntas, de certa forma, têm respostas, irmãos, aqui em Paulo, como também em toda a Escritura. O apóstolo Pedro também trata disso, nós lemos aqui na liturgia. Mas é justamente o que o apóstolo Paulo quer responder aos Tessalonicenses e, consequentemente, a nós. Que Jesus de fato vai voltar, que esse assunto é de extrema relevância, que a nossa posição diante desse tema tem que estar de acordo com as Escrituras e que, vivendo dessa forma, nós seremos confortados e estaremos preparados para o cumprimento dessa promessa. Olhando para o contexto, Paulo aqui vai se utilizar do confronto entre dois grupos. Na verdade, esses dois grupos estão aparentes na Bíblia desde o início. Quando você vai lá para Gênesis, você vê que Moisés vai registrar, segundo a instrução de Deus, a descendência de Adão e a descendência de Caim, mostrando dois grupos distintos. O grupo dos eleitos e o grupo dos não eleitos, os preteridos. Porém, num determinado momento de Gênesis, nós vemos que Adão, como filho de Deus, e Caim, como filho do homem, descendente de Adão, e Adão criado pelo próprio Deus, por isso a terminologia filho do homem, né? Filho do homem refere-se a Caim, filho de Deus refere-se a Adão. Para você confirmar isso, basta ir lá para a genealogia de Jesus, em Lucas, porque em Mateus o foco é Davi, mas em Lucas é desde o início. E lá na genealogia de Jesus você vai encontrar, então, Lucas apresentando que Adão era filho de Deus. Termina dessa forma, ok? Então há uma expressão de apresentar Adão como filho de Deus. E Caim, como é descendente de Adão, um dos primeiros filhos de Adão, é chamado de filho do homem. Então você tem lá a descendência dos filhos de Deus e a descendência dos filhos do homem. Porém, os filhos, da descendência dos filhos de Deus, eles começaram a observar que as filhas dos filhos dos homens eram belas. E aí, então, eles começaram a casar, se dar em casamento, e aqui há, então, essa mistura das duas linhagens, os filhos de Deus com os filhos dos homens. E aí, portanto, então, agora é tudo junto, misturado, né? Miscigenado. E, portanto, você vê, como, por exemplo, em Abraão, né? Tendo seu filho Isaque, depois Isaque tendo os gêmeos Jacó e Esaú, e Jacó sendo salvo, Esaú não. Filhos do mesmo pai, filhos da mesma mãe, gêmeos, mas da mesma família, mas por conta dessa mistura entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, então há essa nova realidade de que os nossos descendentes podem ser tanto eleitos como não. É lógico que provavelmente você já deve ter ouvido falar muitas das coisas lá do descendente dos filhos dos homens e filhos de Deus, como se fossem anjos, usa inclusive Jó para referendar a ideia de anjos, mas Jesus, meu amigo, veio tão somente resgatar o gênero humano. Essa é a ideia que toda a Escritura apresenta. E, portanto, essa questão dos néfilins e dos anjos se casando com as filhas dos homens é uma situação que exige muita mais complexidade e entendimento muito além daquilo que a própria Escritura trata como revelação clara e que trata da redenção do homem criado segundo a imagem e semelhança do Senhor, e não essas possíveis aberrações que alguns creem. Tudo bem? Mas você vai encontrar muita gente boa defendendo isso aí, é uma questão secundária. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que desde o início sempre houveram dois grupos: filhos de Deus, filhos dos homens. Com a mistura, depois você vai ter os justos ou justificados e os ímpios. Os que amam a Deus e guardam a sua palavra e aqueles que não amam a Deus, não guardam as suas palavras. Ou seguindo Jesus, né? O prudente e o insensato. Ou como João vai dizer, os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ou
como Paulo vai se utilizar aqui, olhando para esses dois grupos, dizendo os filhos da luz, ou os filhos do dia, versus os filhos das trevas e os filhos da noite. Veja aí o verso 5. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Ou seja, não somos nem filhos da noite nem filhos das trevas. Nós somos filhos do dia e filhos da luz. Então é o confronto que Paulo vai usar a respeito da palavra que ele vai trazer de consolo e conforto sobre a volta de Jesus. Existem dois grupos apenas: os filhos de Deus e os filhos do homem, os eleitos e os preteridos, os justificados e os ímpios, os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos da luz ou os filhos do dia versus os filhos das trevas ou filhos da noite. Ok? A grande questão é que grupo você faz parte, tá bom? E aí nós vamos ver Paulo confirmando e consolidando a esperança da igreja de Tessalônica, que por conta da fé, do amor, da esperança, era possível confirmar a eleição deles. A prática de vida deles mostrava que eles de fato eram eleitos. E isso fica claro no verso 3 do capítulo 1. Dá uma olhadinha lá comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, diz assim: recordando-vos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 4 agora. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa, o que está escrito aí? Eleição. Então, era possível saber que aquelas pessoas eram eleitas de Deus, filhos da luz, filhos do dia, por conta da prática que eles viviam. É o que Colossenses também vai dizer, que uma vez que somos revestidos, né, da eleição. Nós vamos ver aqui, deixa eu achar rapidamente. Colossenses 3,12 vai dizer: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. É possível, então, observar a característica dos eleitos pelo modo de vida, pelo fruto que ele apresenta. E como eleitos de Deus, então eu vou revestir de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, de perdão, né? de comunhão com Deus, de amor, e assim, da palavra de Deus habitando ricamente em mim. Isso são características que confirmam a minha eleição. Paulo já disse isso em Colossenses e disse que as virtudes da fé operosa, do amor abnegado e da esperança firme nas promessas do Senhor também servem como instrumentos para demonstrar a eleição dos crentes em Tessalônica. E porque eles eram eleitos, tinham essas características, essas virtudes, eles são contados entre os filhos da luz e não contado entre os filhos das trevas. De que lado que você está? Como se fosse simples isso, né? Como se eu pudesse escolher isso. Infelizmente não, ou felizmente não, porque se nos fosse dada a opção de escolher, certamente nós escolheríamos seguir por caminhos tortuosos ao invés de querer servir ao Senhor. É porque fomos atraídos pela graça de um modo irresistível é que o Senhor nos chama e nos coloca como filhos da luz. Por isso, Paulo então vai apresentar para nós o contraste entre os filhos da luz e os filhos das trevas sobre o tema, referente ao tema, a segunda vinda de Jesus Cristo. É isso que trata, portanto, o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, do verso 1 até o verso 11. E qual é a diferença? Eu dividi em algumas áreas e vamos trabalhar junto, para você fazer uma autoanálise para reconhecer a sua eleição. Tudo bem? Então vamos lá. A
O primeiro contraste que Paulo apresenta é quanto ao conhecimento sobre a volta de Jesus. Os filhos da luz, eles estão atentos a isso, enquanto que os filhos das trevas, meu amigo, tanto faz como tanto fez, eles não querem nem saber sobre a volta de Jesus. Ok? Então, quanto ao conhecimento, o que é dito? Versos de 1 a 4. Irmãos, relativamente a tempos e épocas, e aqui ele está falando do Cronos e Kairos, né? Cronos, o tempo no sentido cronológico do relógio, e Kairos no sentido daquilo que Deus determina, dos propósitos, dos decretos do tempo do Senhor, né? No sentido de que Jesus veio na plenitude dos tempos, né? E o seu retorno se dará nesse tempo que Deus determinou, esse é o Kairos. Então, ele diz, quanto ao Cronos e o Kairos, ou quanto aos tempos e época, não há necessidade de que eu vos escreva. Por que não tinha necessidade? Porque eles já estavam conscientes disso. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Essa expressão aponta para o sentido de que a volta de Jesus ela vem de um modo inesperado, e é o que ele vai apontar mais para frente, porque vai pegar os ímpios de surpresa, mas também aponta, dentro da tradição judaica, para uma realidade de um período mais específico. Existia, dentro do calendário judaico, das festas, das festividades judaicas, uma festa que era chamada, a festa que vem como ladrão, que era uma festa comemorada na lua nova, que é aquela lua que é bem fininha, onde o judeu tinha que observar para começar a celebrar a festa no momento que a lua aparecesse. E ela vem, então, como ladrão. Eles estão ali e, de repente, acontece. Num abrir e fechar de olhos, uma outra expressão que aponta para a mesma festa, que é a festa das trombetas, que tem tudo a ver com aquilo que Paulo já disse, que diz que quando ouvida a palavra de ordem e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Jesus, então, descerá dos céus. Então a expressão vem como ladrão aponta tanto para essa questão de ser inesperado, uma hora, um momento que você não sabe exatamente o momento exato, mas também aponta para uma época que chamava a atenção para a vinda do noivo, a festa do noivo, que é justamente essa festa que o próprio Deus estabeleceu no Antigo Testamento. Sabemos que nós não temos mais obrigação de guardar nenhuma festa cerimonial, mas elas servem ainda de compromissos que Deus agendou com o seu povo. Mas vamos lá. Então eles sabiam disso, sabiam desse tempo, sabiam desse momento. E o verso 3 vai dizer, quando andarem dizendo, então aí mais um contexto da proximidade, né? Paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Os filhos da luz, os verdadeiros filhos da luz, eles vivem pensando no céu. Eles têm conhecimento das promessas do Senhor e eles vivem aguardando. Eles sabem que nessa terra aqui só teremos tribulações, sofrimentos, perseguições, problemas. As promessas de prosperidade real, de vida boa, de cuidado, de ausência do mal, de ausência de choro, de dor, é no céu, não é para agora. E é por isso que, quanto à segunda vinda de Jesus, o primeiro contraste que Paulo apresenta entre os filhos da luz e os filhos das trevas é que os filhos da luz estão cientes da promessa. Eles sabem da volta de Jesus e essa volta não os apanhará de surpresa. Ele já, relativamente, já sabe a respeito do tempo e das épocas. E eles estão vigilantes. Eles não estão como nas trevas. Mas eles têm esse conhecimento, eles receberam esse conhecimento. A promessa da volta de Jesus é um conhecimento que está no coração dos filhos da luz. E eles vivem aguardando isso e, como diz Pedro, vivendo em santidade, em piedade, esperando e apressando a volta do Senhor. Enquanto que os filhos das trevas, irmãos, eles são ignorantes quanto essas promessas. Eles estão desinteressados, eles estão, como Jesus disse, vivendo como se fosse nos dias de Noé, como vivendo nos dias de Ló.
Eles casam, dão em casamento, eles compram, vendem, plantam, eles vivem a vida aqui, o foco deles é a vida terrena, o foco deles é a prosperidade nesse tempo presente, nessa época que eles estão vivendo. Eles estão desinteressados com as questões eternas. Eles estão desinteressados das questões das promessas de Deus. E por isso que esse dia vem de repente sobre eles. Ele vem como ladrão, vem de surpresa, né? De ladrão de noite. Então a expressão de Paulo aponta para essa surpresa, porque é aquele que sabe que, como Jesus mesmo diz, né, na parábola da vigilância, se o pai soubesse a hora que vem o ladrão, então ele ficaria de guarda. Mas os filhos das trevas, eles estão ignorantes, sem conhecimento e desatentos, né, desinteressados. E por isso esse dia virá de surpresa para eles. É o que diz o verso 4. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Então, os filhos das trevas serão apanhados de surpresa. Então, o primeiro contraste que Paulo apresenta entre os filhos da luz, os filhos do dia, com os filhos das trevas ou filhos da noite, é quanto ao conhecimento da volta de Jesus. Os filhos da luz sabem dessa promessa e estão atentos e vigilantes ao tempo e à época que a própria Escritura nos apresenta. Está atento às características daquele momento. Quando vos dirão, né, ou andarem dizendo paz e segurança, vai vir repentina destruição. Então veja, eles estão cientes dessas características dos últimos dias que apontam para um período da proximidade da volta de Jesus. Quanto que o ímpio não está preocupado com isso. A segunda questão que Paulo faz, o segundo contraste entre os filhos da luz e os filhos das trevas, a respeito da volta de Jesus, é quanto à postura. Veja, quanto ao conhecimento já foi dito. Agora, quanto ao modo de agir, a postura diante dessa verdade. Os versos 5 em diante vai dizer assim: porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, quanto à postura, os filhos da luz estão atentos, estão vigilantes e vivem em abstinência de práticas carnais, de práticas que são características dos filhos das trevas. Por isso ele usa aqui a ideia da embriaguez, né? Eles estão embriagados com as questões desse mundo, estão envolvidos em suprir a satisfação, o conforto, a busca pelo prazer desta vida. Estão totalmente aprisionados às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos, aos desejos desta vida, à sedução da Babilônia, né, da grande prostituta, e procuram satisfazer os seus desejos e curtir a vida. Agora, os filhos da luz não são das trevas. Eles estão atentos, eles estão vigilantes e são sóbrios. Então, não faça como os outros. Vigiemos, diz o verso 6, e sejamos sóbrios. Ou seja, estejamos atentos e prontos para agir da maneira correta em todo o tempo, em obediência ao Senhor, em não suprir os nossos desejos, em não satisfazer os desejos da nossa carne, como os demais, mas estarmos atentos para fazer a vontade do Senhor, andando em sobriedade, andando em moderação, andando em equilíbrio, andando em temor com o nosso Deus. Essa é a postura dos filhos da luz quanto à segunda vinda de Jesus. Ele fala assim, olha, Jesus pode voltar a qualquer momento, ele precisa me encontrar fiel. Então eu vou viver a minha vida em obediência, não só de domingo, quando eu vou me envolver com os trabalhos litúrgicos da igreja, mas eu vou viver de modo sóbrio, de modo santo, de modo obediente, de modo correto, todos os dias da minha vida. Porque eu estou vivendo pensando no reino celeste, como Paulo adverte aos filipenses, né? E não pensando somente nas coisas terrenas e nos suprimentos terrenos.
A postura do filho da luz é de cooperador do evangelho e não de inimigo da cruz de Cristo, como Paulo vai falar aos Filipenses. Dê uma olhadinha rapidinho comigo aqui, em Filipenses, capítulo de número 3, né? O verso 17, ele vai dizer: irmãos, sede imitadores meus e observar os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Estar na igreja, irmãos, estar no meio do povo de Deus não significa que você é filho da luz. Presta atenção nisso que eu estou falando. Estar entre as pessoas que são cristãs não faz de você um cristão. Estar frequentando uma igreja, ou até mesmo se tornar membro de uma igreja, não significa que você de fato é filho da luz. O que vai comprovar que você é filho da luz, filho do dia, ou eleito de Deus, chamado pelo Senhor, filho de Deus, é o seu conhecimento, a sua postura. Veja, a eleição da igreja de Tessalônica era provada pelo modo de vida deles. Uma fé operosa, um amor abnegado, uma esperança firme. Segundo Paulo em Colossenses, era possível confirmar a eleição de alguém quando esse alguém dá frutos dos eleitos. É revestido como santos e amados de Deus de uma série de virtudes que apontam para que ele de fato ande com Deus e que em todas as coisas ele glorifica a Deus. Então, ser membro de uma igreja não significa que você é filho da luz. Mas a sua postura de santidade, de obediência, de vigilância, de sobriedade, de testemunho, de fidelidade, de dedicação e de zelo para com as coisas de Deus, é isso que vai comprovar se você realmente é filho da luz ou não. E ele vai dizer assim, no verso 18 aqui de Filipenses 3, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora eu vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Está no nosso meio, mas são inimigos da cruz de Cristo. E por que eles são inimigos da cruz de Cristo? Primeiro ele fala do destino deles. O destino deles é a perdição. Porque o Deus deles é o próprio umbigo, é o próprio ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora, aqueles que são amigos da cruz de Cristo, cooperadores da cruz de Cristo, eles sabem que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo, o corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Você quer saber se você faz parte dos filhos da luz? Você tem que estar, como postura, vivendo para o reino celeste. Pensando na pátria do céu e vivendo como cidadão do céu. Agora, os inimigos da cruz de Cristo, mesmo no meio da igreja, estão preocupados somente com a questão terrena, né? O destino deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, na sua própria cobiça, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então veja, os filhos da luz, para Paulo, são aqueles que, em relação à promessa da volta de Jesus, têm uma postura de vigilância, de abstinência, de santidade. Vigiemos e sejamos sóbrios. Não vamos entrar na perspectiva dos ímpios, porque os filhos das trevas, a postura deles é de uma alienação, eles não estão vigilantes, e de uma vida carnal. Eles dormem, no sentido, estão mortos espiritualmente. O dormir aqui, falando dos ímpios, é a referência à sua vida espiritual. Eles continuam mortos espiritualmente. E são embriagados, ou seja, são escravos do desejo. Eles são escravos do vício, da busca pelo prazer, da satisfação carnal.
E por isso são chamados das trevas ou da noite. Filhos das trevas, filhos da noite. Então, o segundo contraste de Paulo em relação ao voto de Jesus, que diferencia o filho da luz e o filho das trevas, é quanto à postura, o modo, o jeitão que você vive. Não adianta você falar, eu sou crente, eu sou da igreja presbiteriana reformada. Se a sua vida, a sua postura é uma postura de alienação às coisas de Deus e de busca das coisas terrenas, de satisfazer os desejos da tua carne. Eu também tenho direito. A vida tem que ser aproveitada. Meu amigo, isso é característica dos filhos das trevas. Ou você assume um compromisso como filho da luz, de conhecimento da palavra e de uma postura que glorifique, exalte e engrandeça o Senhor, ou você vai estar no meio do povo da luz, vai ser até iluminado, vai ter até alguns trejeitos de crente, vai começar a falar como crente, vai ter lá alguns pensamentos concordes à prática cristã, mas vai continuar sendo inimigo da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição, porque se preocupa somente com as coisas terrenas. Cuidado! Para ser filho da luz e ter características, a sua postura tem que ser de vigilância e sobriedade, moderação, abstinência, saber falar não, passar vontade. Por amor à causa de Cristo, você foi chamado para reinar com Cristo, ser sacerdote de Cristo. A sua postura demonstra se você de fato é filho da luz ou se você é das trevas e da noite. Terceiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. O terceiro contraste que Paulo faz entre os filhos da luz e os filhos das trevas quanto a respeito do tema da volta de Jesus é quanto das características que essas pessoas possuem. Os filhos da luz, eles possuem algumas características. Os filhos das trevas também. O verso 8 vai dizer assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Veja que Paulo já disse isso também em Éfeso, né? Mais ligado sobre a armadura de Deus. E se você vai observar, são características de virtudes. Paz, né? Justiça, verdade. São características, são virtudes do crente. Paulo vai reforçar isso aqui sobre o tema da segunda vinda de Cristo, mostrando que os filhos da luz possuem, então, características específicas. Então, vejamos. Os filhos da luz, eles têm as virtudes que são chamadas, de um modo geral, de virtudes teologais, né? As virtudes plenas, que é fé, amor e esperança. Que são as mesmas virtudes que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13, que vão permanecer para sempre. Sendo das três, o amor sendo a maior. Né? Se você olhar lá para 1 Coríntios 13, que está falando do amor vocacional ali dentro do ministério, né? Dentro da questão ministerial, da aplicação dos dons, porque o amor não é dom, o amor é uma virtude. E ele vai dizer no verso 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Essas três virtudes têm que ser características na vida do crente. Se você olhar para o primeiro capítulo de Tessalonicenses, que nós já lemos aqui, a eleição da igreja de Tessalônica era reconhecida porque eles tinham fé operosa, fé, amor abnegado, amor, e esperança firme, esperança, as três coisas. Então a característica do filho da luz é essa fé operosa, é esse amor abnegado, essa esperança firme, que é sintetizada na sobriedade, na moderação, no equilíbrio de uma postura de alguém que vive uma vida para a honra e glória do Senhor. Agora, os filhos das trevas, eles não têm isso. Eles não vivem em santo procedimento como os filhos da luz, que é o que Pedro vai dizer. Os filhos das trevas, eles, ao invés de fé, eles têm incredulidade. E quando se aproximam da fé, é com segundas intenções, é para serem supridos de alguma coisa.
O amor não é abnegado, é um amor egoísta. Eles só pensam nele. E mesmo quando procuram fazer a prática do bem, é com segundas intenções, é para receber alguma recompensa desse negócio. É a ideia lá do escoteiro que faz o bem, ajuda a velhinha a atravessar a rua para ganhar a medalha. Porque se não tivesse a medalha, meu amigo, ele não faria nada. E é uma vida sem esperança, ou seja, falta de expectativa, falta de paz, falta de visão para o futuro. E é por isso que ele quer satisfazer os desejos simplesmente agora, porque ele não tem esperança nenhuma de satisfação no futuro. Ele segue o padrão capitalista, né, que diz, a vida é uma só, aproveita ela agora. Não se preocupe com o dia de amanhã. A vida é agora. E aí ele vai satisfazer os seus desejos. Então as características do filho das trevas é uma vida de uma fé com segundas intenções, com um amor de segundas intenções e com expectativas também com segundas intenções. Tudo que ele faz é para ser beneficiado aqui e agora. Não é uma fé operosa no sentido de que é pautada na gratidão pela salvação recebida. Não, é uma fé meritória. Eu vou fazer porque aí eu vou receber a recompensa disso. É um amor abnegado, entre aspas. Ele doa para que amanhã depois ele possa colher os frutos dessa doação. E a sua esperança é simplesmente nele mesmo, no aqui e no agora. Ele não está focado nas promessas do Senhor. Então, as características dos filhos da luz é completamente diferente das características do filho das trevas. Os filhos da luz, ele vive numa fé, no amor, na esperança, em gratidão por aquilo que já recebeu de Cristo. E por isso ele vive em santo procedimento, não para receber a salvação, mas porque a salvação já o alcançou. Essa é a ideia. E por fim, irmãos, o quarto contraste que o apóstolo Paulo vai fazer, diferenciando os filhos da luz ou filhos do dia contra os filhos das trevas ou filhos da noite, sobre o tema da segunda volta de Cristo, é quanto ao destino. Os filhos da luz, irmãos, têm a segurança da salvação. Veja o que diz o verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então veja, quanto ao destino, há uma diferença. Os filhos da luz, que têm conhecimento a respeito das promessas da volta do Senhor, que têm uma postura de vida diante dessa realidade da promessa da volta de Jesus, que possuem características daqueles que estão aguardando o retorno de Jesus. Eles têm um destino diferente. Isso também é apresentado na Bíblia como um todo. O Salmo 1 mostra a distinção do destino do justo em comparação com o destino dos ímpios. Nós temos vários textos no Novo Testamento. Jesus mesmo diz que uns vão para a vida eterna, a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo, ou para o novo céu e nova terra, ou para o lago de fogo e enxofre. Os destinos são diferentes. Como Paulo fala em Filipenses, né? O verdadeiro crente, o destino dele está no céu, enquanto que para os inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. Então veja, aqui no contexto de 1 Tessalonicenses, os filhos da luz estão destinados para a comunhão, para a salvação, para a união com Cristo. Quer esteja vigiando, vivendo aqui até a volta de Jesus, quer já estejam dormindo, ou seja, já passaram pela morte física. Mas o destino é sempre a comunhão com Deus. Enquanto que os filhos das trevas estão destinados à ira, à condenação, à separação. É dessa forma que o verso 9 serve para os dois lados. Ele diz, porque Deus não nos destinou, quem é esse nos aqui? Os filhos da luz. Não destinou os filhos da luz para a ira. Então, se ele não destinou os filhos da luz para a ira
e sim para alcançar a salvação mediante Jesus, então os que são das trevas e da noite vão para onde? Justamente para a ira de Deus, que é isso que os evangelhos afirmam, que é isso que o texto de Apocalipse afirmam, e é isso que toda a Escritura aponta, que aqueles que não foram alvos da graça e do amor salvífico de Deus estão destinados à justa condenação e aplicação da ira do Senhor. Veja, os filhos da luz, quanto ao tema da volta de Jesus, têm conhecimento, estão preparados para ela, porque têm a postura correta, vivem com as características desses filhos da luz e sabem para onde vão, têm certeza do seu destino. Sabe que pelos méritos de Jesus Cristo, a promessa vai ser aplicada sobre nós, quer estejamos vivendo aqui ou quer passemos já pela morte física, estaremos em unidade, em união com o Senhor Jesus Cristo. Concluindo, irmãos, em que grupo você está? Filhos do dia, filhos da luz, ou filhos das trevas e da noite? Os filhos da luz, eles já passaram pelo novo nascimento. A sua fé, o seu amor, a sua esperança estão em Jesus Cristo. Eles reconhecem que são pecadores, que as suas obras são insuficientes para alcançar o mérito da salvação e que somente em Jesus Cristo, através dos méritos de Jesus, da obra de Jesus e do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, é que pode nos reconciliar com Deus. Que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e que recebemos vida mediante a obra de Cristo. E não somos salvos por obras, mas somos salvos pela graça. E uma vez agora salvos, agimos em boas obras em gratidão, porque Deus nos tira das trevas e nos traz para a sua luz, para que agora pudéssemos andar nas boas obras que Ele mesmo preparou para nós. Só que essas boas obras não são obras para gerar o mérito da salvação, mas são obras que os filhos da luz andam porque o próprio Deus preparou e o próprio Deus aplicou na vida deles, e eles em gratidão obedecem e vivem em santo procedimento, piedade, esperança e apressando a volta do Senhor Jesus. Eles conhecem e amam a vinda do Senhor Jesus, eles anseiam pelo retorno do Senhor Jesus. Como diz Apocalipse 22, eles, juntamente com o próprio Espírito, clamam: vem, Senhor Jesus. Eles assumem a postura de verdadeiros filhos da luz. Eles andam em vigilância, em sobriedade, em santidade, em obediência, em fidelidade. Eles possuem as características dos crentes modelos. Eles têm uma fé operosa, eles têm um amor abnegado, eles têm uma esperança firme que os conduzem a viver em sobriedade, falando e testemunhando a respeito das promessas do Senhor. E eles já desfrutam da certeza do destino final. Como Paulo diz aos Filipenses: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. A nossa expectativa é que o nosso destino não é a perdição, mas o nosso destino é a plena e verdadeira comunhão com o Senhor Jesus nos céus. O novo céu na nova terra, transformados, vendo a glória e desfrutando da presença do Senhor. Mas e se eu ainda não tenho essas características? Se na minha análise aqui eu não tenho frutos que me caracterizam como filhos da luz, se eu não estou vivendo na expectativa da volta de Jesus, se eu não tenho conhecimento nenhum, se a minha postura é uma postura de embriaguez, de ignorância, se as características minhas, ao invés de fé operosa, é fé meritória, ao invés de amor abnegado, é amor egoísta,
E ao invés de esperança firme no Senhor, é dúvida. E se eu não sei se eu vou para o céu? Se eu não tenho convicção, se eu olho para a minha vida e não sei o que vai acontecer comigo? Será que existe solução? Irmão, segundo o verso 9, há a possibilidade. Desde que você ouça o evangelho da salvação e creia que Jesus é o único e suficiente Salvador, se arrependa dos seus pecados e se entregue totalmente ao Senhor. Reconheça que Ele é o Senhor da sua vida. O simples fato de saber que é pecador e reconhecer que é pecador e que as suas obras não te conduzirão ao céu e que você, como todos os homens, estão sujeitos à pura e plena ira e condenação de Deus. E o fato de se arrepender dos seus pecados é prova da ação graciosa de Deus em te alcançar. Então, mesmo que você esteja no meio dos crentes, mas ainda é contado como o inimigo da cruz de Cristo, porque a sua postura, o seu conhecimento, as suas características e a sua esperança não tem nada a ver com aquilo que nós falamos hoje, talvez hoje seja o dia de salvação para você. Talvez hoje, através dessa mensagem, Deus, através do Santo Espírito dele, está mostrando para você que você precisa mudar de vida e viver como alguém que foi alcançado por Cristo. Hoje, talvez seja o dia de salvação para você, onde você, através da sua postura agora, vai demonstrar que Jesus te alcançou com a sua graça. Como aconteceu com Zaqueu, que quando teve um encontro pessoal com Jesus, teve uma mudança não só na crença, mas na prática, devolvendo inclusive aquilo que ele havia roubado e mudando drasticamente. Jesus mesmo diz: hoje houve salvação. Existem pessoas que nasceram na igreja ou que frequentam a igreja há anos, mas estão contados entre os inimigos da cruz de Cristo porque ainda continuam vivendo para si, pensando que serão salvos pelas práticas das boas obras, mas a salvação é pelo mérito de Cristo. O verso 9 vai nos dizer: Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação, não segundo as suas obras, mas mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos ou durmamos, vivamos em união com Ele. Se você reconhece que precisa de Jesus, se você reconhece que é pecador, que carece da ação de Jesus para transformar a sua vida, é porque os seus ouvidos se abriram. E hoje é dia de salvação. Entregue-se ao Senhor Jesus, confesse os seus pecados e comece a viver segundo os ensinamentos dele. Ouça a palavra do Senhor e comece a praticar. E prepare-se para professar a sua fé em Jesus Cristo, a sua mudança de vida, para que as pessoas possam olhar a sua fé e ver que é uma fé operosa, olhar para o seu amor e ver que é um amor abnegado, olhar para a sua esperança e ver que a sua expectativa de vida não estão nas coisas terrenas, mas no reino celestial, nas promessas eternas de Jesus. E que assim você viva em santidade, em vigilância, em fidelidade, em dedicação, em obediência, ou em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor. Que Deus, assim, te abençoe, que Deus possa, através do teu Santo Espírito, te alcançar, e você que, porventura, nessa análise que fizemos, reconhecer que já faz parte dos filhos da luz, filhos do dia. Como diz o verso 11, consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Continue vivendo de modo santo, obediente, vigilante, sóbrio, dedicado, se envolvendo com as coisas do reino dos céus e dizendo não para tudo aquilo que te conduz para longe da vontade e do centro da vontade de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e que em consagração você possa reconhecer que a vitória que já é nossa não é realizada pelos nossos próprios esforços,
não é realizado pelo modo que eu corro, mas sim pela obra que Jesus já realizou na cruz em meu favor. E pelo fato dele ter vencido, ter sido assunto ao céu, assumido o controle do universo e continua dirigindo todas as coisas quando, no tempo dele, no kairos dele, ou seja, na época que ele determinou, ele voltará com toda honra, glória e poder para resgatar em definitivo aqueles que ele separou para o seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Que Deus abençoe a sua vida e que você, mesmo aí, no cantinho da sua casa, no seu quarto, na tela que você está nos acompanhando, que o Santo Espírito de Deus te toque, que você se arrependa, peça perdão a Deus, fale com Deus no seu coração, entregue a sua vida e comece a aprender mais de Cristo para viver como um verdadeiro filho da luz. Que Deus te abençoe.